Bem-vindo a todos a esta nova sessão de webinar da Loop. O meu nome é Hugo Batista e sou responsável pelo escritório da Loop em Portugal. E comigo acompanha-me o Cugato Bonfil, que é responsável pela inteligência de mercado na Loop. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos todos. O objetivo que temos hoje para apresentar-vos é um resumo de um paper que preparámos estas primeiras semanas do ano sobre as principais tendências que identificamos que vão marcar um pouco o futuro do setor do grande consumo nos próximos tempos. Provavelmente, e depois de 2020, que experienciámos todos, uma sessão como esta faz todo o sentido, e faz mais sentido do que nunca, e para gerir bem as expectativas, não vimos aqui com a poção mágica, obviamente, possivelmente não vamos conseguir responder a todas as respostas e dar todas as respostas que provavelmente todos de vós, muitos de vós poderão estar à espera, mas o que é certo é que perante a intensidade como vivemos 2020, dada também a profundidade que muitos dos setores viveram e estão a viver tanto a nível de saúde como a nível económico, e sobretudo no setor de grande consumo, que é um setor provavelmente mais polarizado, onde alguns têm tido um sucesso extremo e exponencial pelo tipo de produto, pela marca, pela categoria, sobretudo em termos de consumos do lar. Outros não correu assim tão bem, por temas de serem produtos provavelmente mais prescindíveis e sobretudo ligados como temos visto, ligados à restauração. Queremos com esta sessão fazer uma pequena reflexão sobre o que é que vai acontecer, que tendências é que vão afetar e pode ser uma grande ajuda para todos. Também dizermos que, tal como as outras sessões virtuais que temos conduzido, não vamos ter a possibilidade, infelizmente, de responder às perguntas em direto, mas podemos fazê-los depois a posteriori, em forma de qualquer dúvida que possam ter, podem escrever-nos e temos todo o gosto em responder e podem fazer a utilização do próprio chat deste Zoom ou por via e-mail, e a partir daí também temos respostas mais individualizadas junto com o paper que faremos chegar a todos os participantes. Antes de começarmos nas tendências, e que trazemos aqui 10 grandes tendências que pensamos que vão ter grande impacto, sobretudo no modelo de negócio e na forma como nos vamos relacionar com o mercado e com o consumidor, e como é que vamos fazer negócio nos próximos tempos, ou seja, as regras do jogo realmente mudaram. Só para contextualizar o porquê da Loop realizar este tipo de sessões de análise de tendências e de criação deste tipo de papers. Como sabem, a Loop é uma consultora estratégica, mas o que não somos é uma consultora de tendências. O que fazemos é utilizar estas tendências como uma ferramenta que nos permita, de alguma maneira, desenvolver produtos e serviços para os nossos clientes e com base nas mudanças de hábitos que vamos percebendo no mercado, nas tendências que o mercado também, e dinâmicas que o mercado vai tendo, e acima de tudo é analisar tendências que sejam sólidas, ou seja, que vêm para ficar e que terão realmente um impacto na evolução do mercado. E de uma forma muito breve, e para quem não nos conhece, vou falar um pouco da Loop, mas muito brevemente, e como estava a dizer, a Loop é uma consultora estratégica que tem 30 anos de história no mercado, e o foco passa por desenvolver modelos de negócio, sobretudo no eixo, e com estes dois grandes eixos, de produto e serviço para os nossos clientes. E com esta experiência de 30 anos no mercado, fomos, como empresa, e como todos nós, fomos evoluindo e acabámos por passar diferentes etapas, incorporando diferentes conhecimentos também ao longo dessa evolução e que nos levam a ser hoje o que nós nos autodesignamos como conceptualizadores de negócio. Ou seja, esta ideia da conceptualização do negócio é realmente um eixo, é onde utilizamos um eixo transversal, que é o foco no tal produto e serviço do nosso cliente, e ajudá-los de alguma maneira a ter uma visão 360 do mercado, para desenvolver a sua posição e fazer crescer o seu próprio negócio no próprio mercado. Portanto, nesta visão da Loop, de conhecer o mercado em diferentes áreas de conhecimento, partimos atualmente em 5 grandes serviços. Por um lado, o modelo de negócio com conhecimento mais da parte estratégica, detecção e criação de oportunidades, e que acabamos por desenvolver essas oportunidades até o final do mercado, através do nosso expertise de gênese, portanto, da nossa origem, que é o desenvolvimento de produto e serviço. E, portanto, aqui conseguimos, de alguma maneira, tangibilizar essas oportunidades em forma de produtos e serviços. No fundo, podemos
com estes dois grandes serviços, ter uma oferta de produtos-chave na mão, de um serviço-chave na mão. Também temos uma área de diversificação corporativa, a partir, sobretudo, dos ativos de conhecimento da própria empresa, e depois duas grandes áreas que são transversais e que têm a ver com o mundo, ou com o contexto mais digital e a análise estratégica de dados. No caso do contexto digital, é uma área transversal e que entendemos desde o modelo de negócio, ou seja, entender através do digital o que é que hoje em dia podemos desenvolver em termos de modelos de negócio distintos e que provavelmente sem o digital não nos era possível fazer esse upgrade. E na parte da análise estratégica de dados é como utilizamos a mineração dos dados e inteligência de mercado para reverter de uma forma sistémica melhores produtos, melhores serviços, e assim podemos ajudar o nosso cliente a posicionar-nos no mercado e a detectar claramente novos gaps no próprio mercado. Portanto, esta visão 360 nos serviços que oferecemos e que nos podem prestar este serviço completo, desde o conceito até à estratégia, até chegar ao mercado com o seu claro acompanhamento. E trabalhamos isto em 4 grandes setores. O grande consumo, a parte também de retail, food e não food, serviços e também na área industrial. Falando particularmente, que nos leva aqui ao grande consumo, e o conhecimento transversal de cada uma das áreas que falei há pouco, reverte em oferecer serviços que são cada vez mais completos e integrados, serviços que acabam por aportar uma visão muito mais transversal do nosso cliente, e, por exemplo, no caso do grande consumo, com uma união entre o conhecimento que temos do mundo retail, e especialmente no food retail, e do conhecimento que temos também do lado fabricante. E acabamos por conseguir oferecer aqui realmente um serviço com maior impacto, percebendo as duas frentes, entre um back-end e um front-end, de uma forma muito mais completa. Portanto, impacto, por exemplo, sobretudo em categorias dos fabricantes a nível de linear, e também, por outro lado, através da indústria auxiliar, porque trabalhamos muito sobre a indústria auxiliar do fabricante, nomeadamente o packaging, ou a organolepsia, ou dos próprios processos, e através desse conhecimento é como podemos aproximar estas tecnologias de forma distinta e criar posições distintas no próprio mercado, que permitam diferenciação, valor acrescentado, valor percepcionado também, e criar rentabilidade de negócio, ou seja, conseguir maior margem para o cliente, maior valor percebido entre o cliente e também o consumidor final. E, portanto, não queria só deixar de demonstrar um pouco aqui quem é que é a Loop, numa visão mais de grandes consumo. Mas não sem mais, e portanto, para iniciarmos claramente as tendências que nos levam aqui e que vão ter forte impacto no grande consumo em 2021, começo pela primeira grande tendência, que provavelmente é aquela que tem uma tradução mais direta ao que nós estamos a viver hoje em dia, na sequência desta crise sanitária. Ou seja, o atual contexto trouxe uma maior relevância de conceitos como incerteza e a insegurança, e perante a crise pandémica que estamos a viver, isto leva-nos a pôr em evidência o quão vulneráveis somos enquanto seres humanos, enquanto também empresas, e a importância que tem a saúde e o bem-estar no nosso dia-a-dia. Portanto, mas este conceito de saúde já não é só um conceito individual, ou seja, já não tem a ver também com um conceito de saúde física, estende-se também a outros aspectos, como a saúde e o bem-estar emocional, por exemplo, o coletivo, do próprio contexto, da própria saúde e bem-estar do ambiente onde estamos inseridos, e estes conceitos tendencialmente mais grupais e sociais acabam por ser igualmente relevantes, e esta atitude face à saúde e bem-estar não está somente então vinculada à empresa, ao que fazemos individualmente, mas também ao contexto e sobretudo a uma atitude que nós consideramos proativa em relação ao bem-estar e à vida e ao meio ambiente em que nos rodeia. E esta importância deste conceito de viver proativamente já não é uma atitude reativa, ou seja, de uma ação e reação, mas faz parte de uma própria filosofia de consumo, de uma filosofia de vida. E isto
claramente, se nós passarmos de uma situação, ação-reação, para uma filosofia de vida, isto abre-nos claramente às marcas uma série de oportunidades que as marcas podem desenvolver, não só em produtos, mas desenvolver também vínculos para além do próprio momento de compra, para além do produto, para além dos consumos dos próprios produtos. Portanto, no fundo, se nós quisermos desenvolver vínculos por via do produto, tudo o que tem a ver com as próprias funcionalidades naturais e os ativos do produto em si, vinculados ao bem-estar, é sempre uma alavanca importante para desenvolver os produtos com esta visão, ou seja, de responder a uma atitude de consumo mais, diria, mais transversal. Agora, se vamos por um vínculo mais além do produto, do momento da compra, do consumo do próprio consumidor, o que estamos a dizer é o que faz sentido, é um acompanhamento dessa atitude e desses momentos de consumo e que nos permitam fazer parte da vida do consumidor, ou seja, que ele pense na nossa marca não só porque resolve um tema pontual ao nível do produto, mas também que acompanha na sua própria filosofia de vida. E, portanto, aqui este saúde e bem-estar como filosofia de consumo é extremamente importante e olhar para este conceito muito mais global faz todo sentido para as marcas, porque dá aso a ter aqui grandes oportunidades. Uma segunda tendência, e esta ideia que vai de ir mais além dos momentos de compra e de consumo e acompanhar a filosofia de consumo, tem a ver muito com esta tendência, ou seja, hoje claramente as marcas com um propósito, ou seja, marcas com uma filosofia e uma razão de ser, marcas com atitude, são claramente as marcas que mais destacam e que o consumidor acaba por procurá-las mais. Portanto, basta analisar vários estudos sobre novas gerações, como millennials ou centennials, e que referem que as suas atitudes em relação ao consumo estão muito mais vinculadas aos valores, à responsabilidade social ou até mesmo à sustentabilidade. Portanto, mais do que propriamente o produto per si, estes consumidores acabam por ter uma relação com marcas que têm um propósito, que têm um manifesto. Marcas que partilham os mesmos valores e as mesmas atitudes e filosofias que o próprio consumidor. Portanto, todos nós acabamos por comprar produtos, e sou um comprador um pouco nato em relação à Amazon, mas se pensarmos em consumidores da Amazon, já não é um tema de conveniência. Esse tema já está um pouco ultrapassado sobre a questão de ser o eixo conveniência. Mas igualmente tem em seu redor temas com o qual a marca me está a representar, com o qual me identifico com essa marca. Portanto, no fundo, estamos a dar um passo seguinte, que já não é, que é passar de um consumo mais conveniente para um consumo mais pessoal e, acima de tudo, identitário. E isto tem um forte impacto na forma como as marcas se vão relacionar com o consumidor e como as marcas devem apresentar e definir este tal propósito para se apresentar ao mercado. E para isso é tão importante definir o propósito, como definir os valores da marca, como as vamos transmitir, a quem é que vamos transmitir, mas acima de tudo, e acho que é um exercício que nós temos que fazer, que é também definir a quem não nos vamos dirigir, onde não vamos estar. E nesta definição de propósito é fundamental tomarmos essas decisões. A quem é que vai servir, a quem não vai servir esse propósito, a quem é que me devo dirigir e a quem não me devo dirigir esse propósito. Portanto, sentimos que no setor do grande consumo, com esta forte atomização do setor e perante uma diversidade e uma hipercomplexidade das marcas, é importante focarmos em consumidores concretos, identificarmos com um propósito concreto e transmitir esses valores. Isto claramente é uma das grandes tendências, não esquecendo que em certos aspectos, e tendo atenção que as marcas de própria distribuição têm vindo a dar grandes passos largos nesse sentido, ou seja, situam-se hoje em dia como referentes claros em alguns posicionamentos que conseguem cada vez maior número de simpatizantes, nomeadamente pensando em conceitos como o local, como o bio, como um propósito de baixo custo inteligente. Portanto, são todas as situações que acabam por definir propósitos destas marcas, neste caso que estou a falar das marcas de distribuição, mas que são claramente eixos
importantes nessa definição de marcas com propósito. A terceira das tendências que queremos partilhar convosco, pensamos que por trás há ideias de potencial sucesso de grande consumo tem a ver com a proteção e a segurança, não? E pensamos nestes dois conceitos de uma perspectiva mais de eixos de valor, que basicamente é o conceito que na Loop temos vindo a trabalhar nestes últimos anos. Basicamente, para nós, quando pensamos num eixo de valor, estamos a pensar em propostas a partir das quais realmente conseguimos, como marca, como produto, como categoria, articular uma razão de ser, construímos uma oferta perante o consumidor que seja mesmo ganhadora. E precisamente na sequência do atual contexto que estamos a viver, pensamos que quer a proteção, quer a segurança, tem tudo como para se convertir num potencial eixo de valor de sucesso para qualquer marca que trabalhe nesse sentido. Em termos de analogia, podemos pensar, por exemplo, no que aconteceu há uns anos com o conceito de bio. Ou seja, basicamente, os produtos bio surgiram quase como pequenas iniciativas, pequenos atores começaram a trabalhar este conceito, até que uma série de marcas, nomeadamente grandes distribuidores do retalho alimentar, quase se apropriaram do conceito, fizeram um scale-up gigante e tornaram e articularam este conceito de uma forma transversal, de forma que a dia de hoje, vamos a qualquer loja, realmente tem até seu espaço, tem os seus códigos de cores que permite identificar o conceito bio. Realmente pensamos que a proteção e segurança são suficientemente potentes como para articular novos eixos de valor, quer para a marca, quer também para o retalho. Basicamente, porque conseguimos alavancar neste conceito desde duas perspectivas, não? Uma muito mais emocional, quase em termos de posicionamento e marketing, seja, como é que uma marca, como é que um produto pode acompanhar a um consumidor no contexto atual que estamos a viver, e de uma forma muito mais física, de uma forma muito mais tangível, quase entendemos como três grandes níveis, não, de impacto em termos de proteção e segurança como eixo de valor. Há um primeiro nível que provavelmente fica um bocado longe quase da capacidade que uma marca de grande consumo tem de actuar, que tem a ver com qual será o impacto em termos de definição de espaços, em termos de arquitetura ambiental, ou seja, há imensas coisas que vão mudar em termos de manter uma segurança no momento de irmos a uma loja fazer as compras. Apesar que nós não podemos interagir, não podemos actuar sobre isso, de certeza, vai impactar no nosso negócio, porque em termos de experiência que nos produtos, em termos de número de pessoas que vão conseguir entrar numa loja, em termos de tecnologia que vamos ter que utilizar, de certeza que isto vai ter um certo impacto. Há um segundo nível de oportunidade que tem a ver com aqueles produtos que, por si só, já contêm, não, esta proteção e segurança. Provavelmente um dos maiores exemplos é o boom que tem atingido este 2020 o hidrogel ou os geles hidroalcoólicos, não? Provavelmente é uma das categorias que mais tem vindo a crescer nos últimos meses. Mas realmente é onde percebemos uma maior oportunidade para incorporar estes conceitos de proteção e segurança no grande consumo é procurar as oportunidades que de forma embebida conseguimos pegar nesses conceitos e colamos nos nossos produtos. Novamente, quase em termos de analogia, se pensamos há uns anos, não, no mundo da cosmética e perfumaria, como é que um conceito como aloe vera ou como a proteção solar, apesar de ser ativos, ser ingredientes, conseguiam tornar-se novamente num ingrediente transversal para inúmeras categorias. Pensamos que este conceito de proteção e segurança eventualmente pode realmente cumprir alguma das coisas que já aconteceram com exemplos como estes. A seguinte tendência tem a ver com a perversão da multicanalidade, não? E quase o titular é perverso per se, não? E é engraçado, não? Porque de certeza que todos que estamos hoje nesta reunião virtual temos lido, temos vindo a ouvir notícias como o boom do e-commerce na FMCG durante o 2020. Não falas que provavelmente tem evoluído no ano um valor semelhante aos anteriores 9 anos, portanto, uma evolução considerável. Mas, para além do boom do e-commerce, realmente o fator-chave, ponto-chave da multicanalidade a dia de hoje é que nunca foi tão fácil chegarmos ao consumidor final. Ou seja, temos inúmeros canais nos que não só comunicar, mas realmente criar relações e, logicamente, vender os nossos produtos, o consumidor comprar as nossas marcas.
E isto positivo, ou seja, é positivo porque precisamente permite diversificar imenso. Mas esta própria diversificação não tem que ocultar que há um grande número de questões que vamos ter que começar a responder e que têm a ver com o interesse que eventualmente temos de não estar em algum canal. Ou seja, vamos ter que começar a combinar informações que têm a ver com, ok, o facto de eu estar cá dá-me imensos ingressos, mas se calhar a margem que consigo com este canal não é exatamente aquilo que estou à espera, vou ter que ligar ou desligar de algum canal pelo facto de não partilharmos valores, não estarmos à procura de um consumidor com a mesma filosofia. Ou seja, o facto de termos imensos canais vai obrigar realmente a repensar onde é que faz sentido que eu, como marca, tenha que estar. E daqui que falamos desta perversão da multicanalidade. E não só em termos de onde é que eu devo estar, e, portanto, onde é que não devo estar, mas também como é que devo estar. Ou seja, qual tem que ser a minha proposta em termos de produtos, porque provavelmente não vou... Ou seja, não faz muito sentido vender ou propor uma oferta semelhante de produtos nos diferentes canais. Portanto, vou ter que começar a pensar como é que tenho que gerir esta multiplicidade. E esta tendência encaixa com uma tendência que vamos ver a seguir, não? Que este conceito que desde a Loop falamos de surtido oportuno. Em termos contextuais, não? Se olhamos para o curto prazo, tudo, não? Quase, entre aspas, a loucura que aconteceu no 2020 em termos o número de actos de compra, ou como cresceu a frequência de compra nos supermercados alimentares no 2020, que fez que muitos destes atores realmente apostaram pelas referências, pelas SKUs que têm um nível de rotação maior, mas não sempre são as referências que trazem uma margem maior para os fabricantes, não? Mas olhando também para de uma forma muito mais largada, no largo prazo, também temos que dizer que provavelmente o grande consumo é um mercado tremendamente atomizado, tremendamente saturado, e que não sempre para o consumidor é simples de fazer uma escolha certa, não? E é cá onde pensamos que provavelmente faz imenso sentido repensar a nossa oferta de produto, o nosso sortido em termos de custo e oportunidade, em termos de sortido oportuno. E onde é que fica este conceito de sortido oportuno? Provavelmente algures entre um sortido eficiente que muitas vezes baseia-se imenso no óptimo Pareto, 20-80, e faz que eventualmente vamos a tomar decisões de reduzir a mais o nosso sortido, mas também fica longe desta capacidade inata que muitas vezes, como fabricantes de grande consumo, temos de lançar novos produtos que realmente não acrescentem nada para o consumidor. Portanto, este sortido oportuno tem que ficar algures no meio destes dois conceitos, não? E a forma realmente de pensar e resolver, não? Qual tem que ser este sortido, entre aspas, em termos conceituais, muito simples, porque significa tratar o conceito de custo e oportunidade na definição da nossa oferta. Basicamente, conseguimos fazer isto tendo uma leitura contextual profunda, mas sistemática do que está a acontecer, e que significa como é que conseguimos unir qual o target que queremos atingir, e como o Hugo tem dito há bocado, qual aquele target que não queremos atingir, portanto, em termos de target, em termos de diversidade de canais, ou seja, onde é que eu vou vender, onde é que eu tenho legitimidade para vender e onde é que não vou vender, mas tudo isto também tem que passar por um filtro da minha capacidade industrial, ou seja, o que é que eu consigo fazer para responder ao consumidor, para responder a esta canalidade. Basicamente, isto o que faz é reforçar a ideia de que precisamos inovar, mas inovar de forma correta, de uma forma imensamente certa, né? E considerando estes três eixos, ver qual o custo que há por trás, realmente para conseguir ter uma oferta que tenha impacto no consumidor. A sexta tendência fala do tema de frescos, e falamos desta categoria, provavelmente é uma das mais estratégicas para o retalhista e representa uma grande parte da nossa cesta de compras. Mas também vemos nos últimos anos que o próprio setor agroalimentar, com a incorporação de tecnologia, sobretudo, acabamos por assistir que está a ter um processo, claro, de profissionalização e a própria sofisticação do próprio setor, e isto acaba por transformar, de alguma maneira, também toda a cadeia de valor
porque acabam por aparecer novos atores, ou atores que estavam antes centrados no início da cadeia, e estes atores acabam por se aproximar cada vez mais diretamente ao mercado e ao consumidor, e por isso os frescos, como indústria, está a assistir claramente a uma reconfiguração. E perante esta reconfiguração do setor, adicionalmente também assistimos a menos visitas às lojas por parte do consumidor. E aqui surgem claramente algumas questões, ou seja, como é que vai impactar, sendo esta uma categoria central e de forte relevância, o facto de haver menos visitas às lojas e ter que se gerir este frescor, esta frescura e as próprias caducidades dos próprios produtos. Portanto, temos que nos questionar também sobre o papel e quais os processos, como, por exemplo, a questão de vertical farms, que estão cada vez mais a aparecer em alguns retalhistas sob conceitos de farm to fork, ou conceitos mais de campo à mesa. Como é que estes processos estão a criar os ditos super frescos, ou seja, a categoria de produtos que têm muito pouco tempo de validade no linear, e assim estão a aparecer estes conceitos que em vez de estarem a gerir realmente a caducidade, acabam por gerir a própria frescura do próprio produto. Portanto, são aspectos que fazem com que esta categoria em particular esteja em constante evolução e ao dia de hoje acreditamos na Loop que esta evolução ainda não, ou seja, esta categoria ainda não definiu o seu próprio limite, qual é que é o seu limite enquanto produtos. E noutros webinars anteriores também a Loop tem vindo sempre a defender que a categoria, por exemplo, de congelados, que é uma das categorias mais frescas possíveis, ou seja, porque na realidade o congelado, o que é o sistema que nos permite parar no tempo a maduração do produto e colocando num ponto ótimo, e por isso pensar nos frescos enquanto categoria, não só nos refrigerados, mas também incluir aqui os congelados e vê-la como uma categoria transversal, no fundo, e é uma estratégia que vai criar posições específicas no mercado e que vai criar também uma aproximação distinta a todo o tipo de produtos, não só na relação que a categoria tem com o próprio consumidor, mas também como o consumidor vai aceder a esta tipologia de produtos e que relevância vai dar ao facto de gerir cada vez mais esse frescor, essa frescura, com uma janela de tempo cada vez mais mínima, mais curta entre o momento em que se colhe e o momento em que se consome. Por outro lado, também, uma outra tendência que tem a ver com a mudança de percepção de propriedade, de posse, de possuirmos algo. Esta é uma tendência que começou noutros setores, mas estamos a ver como é que o grande consumo também pode abraçar esta tendência, ainda que de alguma maneira, por uma forma tímida que tem abraçado, mas temos vindo a ver isso. Portanto, hoje é visível que, retomando um pouco também as novas gerações, que têm um conceito de propriedade muito diferente do que gerações anteriores. Portanto, já não é uma questão de possuir, mas sobretudo de usar, de fazer uso. O usar é o que realmente importa e é onde é colocado todo o valor de uso. E, portanto, o que estamos a ver é que essa atitude diante da durabilidade do produto, em relação à sustentabilidade, em relação ao uso, mas não necessariamente à sua posse em si, está realmente a mudar a forma como nos relacionamos com os produtos, com os serviços também e com as próprias novas categorias que vão aparecendo. E não é por acaso que na China, em 2018, o setor automóvel, portanto, o número de automóveis partilhados superou o número de automóveis comprados. Portanto, aqui já estamos a ver em alguns setores que já se assiste a esta tendência entre usar e não possuir, e estamos também a assistir noutros setores, como, por exemplo, o mobiliário, ou telcos, ou moda, o aparecimento destes novos modelos de negócio que acabam por estar vinculados, ou que vinculam o produto a um uso, a uma servitização, no fundo, a um uso de um serviço mais do que à própria compra efetiva do produto. Portanto, e o desafio aqui do setor do grande consumo é como é que fazemos, no mundo especialmente da alimentação, se funcionarmos num trinómio entre produto,
serviço e consumível, é que onde realmente o modelo de negócio tem a máxima expressão. No fundo, é como podemos modelar uma solução em que existe uma relação contínua de uso, para além da compra e do consumo, e ter posse de um determinado tipo de produto, sem ter que realmente fazer uso dele. E isto faz-nos pensar mais além do produto em si, ou seja, pensarmos claramente, e aqui é muito vinculado a modelos de negócio, e criar vínculos de produto com o consumidor, abrir novas formas de relação com o consumidor e claramente essas novas relações que nos levem a elevar o próprio valor das nossas próprias categorias. Portanto, é algo a pensar em relação a esta tendência. Bom, quando falamos da tecnologia, e logicamente se calhar até podemos pensar que não é uma nova tendência, mas o ponto um ponto que queremos reforçar na Loop é ver como temos que entre aspas, fugir, não, de uma eventual corrida tecnológica, não, que parece que todos tínhamos começado a fazer, não? Como indivíduos, como sociedade e como negócio. Não? Ninguém duvida que a digitalização é boa, que permite fazer muito mais eficientes imensas coisas que a dia de hoje estamos a fazer, que adicionalmente permite provavelmente fazer coisas novas que sem esta tecnologia ou sem esta digitalização não íamos conseguir fazer. Mas o ponto de atenção que queremos levantar é sobre nunca perdermos o foco de negócio. Ou seja, a tecnologia faz sentido quando a gente está a reforçar, quando está a apontar a fazermos crescer o negócio. Porque, senão, quase podemos entrar numa dinâmica de chegarmos a ser quase escravos da tecnologia per se. Portanto, quando falamos de sumar tecnologia ao nosso negócio, quando falamos de ver como é que incorporamos uma maior digitalização nas coisas que estamos a fazer, logicamente temos que pensar no front office, ou seja, tudo que tem que ver com desenvolver uma relação maior, intensa, profunda com o consumidor, mas temos que equilibrar isto com tudo que tem a ver com back office, ou seja, não vale a pena investir imenso no contacto com o consumidor se depois não conseguimos fusionar, unir todas as informações que vêm dos contactos que conseguimos ter nas nossas redes sociais, nos nossos marketplaces, nos nossos e-commerce, mesmo nas lojas físicas, se não conseguimos realmente unir isto para analisar, decidir e ver como é que empurramos o nosso negócio para a frente, não faz sentido nenhum. Portanto, fugirmos da escravitude tecnológica, não entrar numa digitalização pela própria digitalização e sempre termos no foco todas as dúvidas, todas as respostas têm que ficar à volta de como é que conseguimos melhorar o negócio. E se calhar é simples, mas acreditem que há imensos casos nos que parece que, como empresas, como organizações, perdemos-nos na tecnificação das coisas e temos que olhar um bocado em perspectiva neste sentido. Já para começarmos a acabar, queríamos destacar também, pôr em destaque uma nova tendência, uma oportunidades que provavelmente aparecem pelo facto de ter mudado imensas rotinas nestes últimos anos. Não? O facto, e cá na Loop pensamos em dois impactos de tudo o que tem acontecido com a situação sanitária trouxe para o trabalho. Primeiro é o próprio teletrabalho, não? Ou seja, o facto de uma grande fatia de pessoas começarem a trabalhar quer de forma esporádica, quer de forma contínua, o que faz é aproveitar, ou que faz é abrir imensas oportunidades, também novos desafios, que quer em termos de produtos que possam cobrir novas necessidades que antes não existiam pelo facto de não estar a trabalhar em casa, quer em termos de quase o interface do próprio produto, ou seja, como que temos que alterar, como que temos que mudar, como temos que modificar, quer o packaging, quer a usabilidade, quer as doses, quer os formatos dos produtos que potencialmente já podem existir a dia de hoje, mas que podem ir um bocado mais à frente para cobrirmos esta necessidade de teletrabalho. Não? Colateralmente, também há uma segunda derivação, não? Do facto de termos muitas mais pessoas a teletrabalhar, que basicamente é o facto de que, eventualmente, pode existir uma maior dispersão da população dos grandes centros, das grandes cidades, para zonas mais periféricas. Em termos de negócio, temos que começar a pensar nas implicações que isto
terá de certeza. Ou seja, qual é o nível, qual é a nossa relação que temos com distribuidores locais, com retalho muito mais ubicado nestas áreas. Como é que tenho que organizar a nossa força comercial? Como é que tenho que arranjar novos acordos com players de delivery ou gestores de última milha? Ou seja, há imensos temas que se derivam deste trabalho e que vamos ter que incorporar nos nossos planos, nos nossos negócios, etc. E acontece uma coisa semelhante do nosso ponto de vista, que tem a ver com a mobilidade, quer mobilidade profissional, quer mobilidade de lazer, não? Pessoal. Ou seja, realmente, há imensos estudos, não? Há imensos dados que estão a dizer que realmente a forma que temos de viajar vai mudar e vai trazer imensos efeitos nas categorias, nos produtos e nas marcas, quer em termos de posicionamento, quer mesmo em termos de realidade per se, perante estas oportunidades. Bem, a última tendência, e tem a ver com o que assistimos nos últimos meses, apesar das empresas terem enfrentado uma série de desafios neste contexto, algumas conseguiram ter sucesso, ou seja, conseguiram ter o seu êxito. Mas o que este contexto manifestou foi uma clara noção de que não podemos dar nada por adquirido, por seguro, e que realmente os que foram capazes de alguma maneira, de se questionar, de ter uma atitude proativa em relação ao negócio, de repensar-se, de reinventar-se, de ser flexíveis, de ser mais flexíveis, são no final os que são mais capazes ou são capazes de seguir em frente e de se reconfigurarem de alguma maneira como empresa e de criar uma ou várias saídas possíveis da situação em que nos encontramos. E este ano mostrou-nos que tínhamos um histórico de uma certa tranquilidade por trás, e o ano forçou-nos de alguma maneira a que as empresas tivessem essa reconfiguração, que acelerassem processos que provavelmente nunca o teriam feito num tempo tão curto de espaço de tempo. E começassem a pensar que o modelo de negócio não é algo fixo, não é algo que seja estanque, imutável. Portanto, pelo contrário, o modelo de negócio é algo vivo, temos que o revisitar constantemente, temos que ir também evoluindo o nosso próprio modelo de negócio para podermos completamente adaptar da melhor forma ao contexto atual em que nos encontramos e para dar resposta, sobretudo, às necessidades desse próprio contexto, não só à atual pandemia, que estou a falar, obviamente, mas também ao contexto que temos vindo a verificar nos últimos anos e que tem a ver com a elevada competitividade, com maior concorrência, com o aparecimento de mais atores que nunca nos tinha ocorrido noutros tempos, e acabam por ser a nossa concorrência em determinadas situações, e por isso devemos estar realmente preparados para responder a todo este contexto e olhando sempre para os modelos de negócio de uma forma ágil e flexível. E por isso as empresas têm que ser capazes de assentar o que realizamos estes meses, de repensar esse modelo de negócio. Observar em contínuo, em sistemática, o mercado, como é que ele está a evoluir, a incorporar essa evolução nas suas empresas no dia-a-dia, e são essas as que, de alguma maneira, saem mais bem formadas ou saem mais beneficiadas de toda esta incerteza que nos encontramos. Isto significa que, ao nível empresarial, não devemos olhar individualmente para o problema, ou seja, pensar também em modelos acoplados, ou seja, de vincularmos com potenciais parceiros ou sócios, por exemplo, para fazer chegar a um determinado tipo de canal, ou, por exemplo, para entender como é que nos podemos vincular a outras empresas para desenvolver determinado tipo de categorias que nós não estamos habilitados de o fazer. Temos uma pequena parte desse conhecimento, não temos o total conhecimento da outra parte. Ou, inclusive, há empresas que nos possam ajudar a desenvolver novos próprios modelos de negócio e novas categorias de produto e com impacto desejado no próprio mercado. Portanto, não olhar para dentro, tentar perceber para fora o que é que existe e o que pode ser utilizado em prol do benefício próprio, mútuo e que seja de valor para o próprio mercado. Portanto, em jeito de resumo, muito rápido, convençam, 2021 é um ano claramente que se abre grandes desafios e grandes oportunidades.
Trouxemos aqui 10 tendências que nos parecem ser as mais interessantes e que nos obrigam a repensar o nosso negócio. Acima de tudo, o nosso propósito enquanto marcas, enquanto empresa. Pensar também no que é que oferecemos, a quem oferecemos e também, sobretudo, a quem é que não vamos oferecer. Onde não vamos estar, onde vamos estar em termos de canais, onde não vamos estar. Portanto, é importante fazer este exercício de contraposição. A quem é que nos vamos associar também para ter uma melhor resposta de impacto ao mercado. E de acordo com este contexto tão exigente e de mudança, é esta última parte. Temos que ser claramente mais ágeis, mais flexíveis e, acima de tudo, pensar que poderemos considerar ou abrir-nos a outros partners que possam nos ajudar a acompanhar e acompanhar o melhor nesse contexto. Portanto, nós já nos estendemos aqui um bocadinho no tempo e pedimos desculpa por isso, mas são temas realmente relevantes que merecem a pena serem abordados e têm algum conteúdo a mais. Mas dito isto, agradecemos bastante a vossa participação neste webinar e estamos à vossa disposição para responder a qualquer questão ou comentário que queiram fazer e estejam à vontade para nos contactar se pretenderem algum aprofundamento em algum tema que vos apresentamos hoje. Portanto, da minha parte e da parte do Cugat também, despeço-me de vocês. Muito obrigado.